Num tempo dividido e fraturado nos últimos tempos, há uma coisa que todos podemos concordar. O calendário, não importa a sua política ou a sua religião, todos podemos concordar que estamos em 2022, certo? Pois é, talvez não. De acordo com o historiador alemão, estamos na verdade em 1724. Ele diz que o nosso calendário é uma mentira e uma grande parte da Idade Média nunca aconteceu. Eu sei que parece loucura, mas ele diz que pode provar isso. Vamos descobrir o porquê. Então, em 1991, o historiador alemão Heribert Willig e alguns colegas dele propuseram uma ideia radical, que não estamos vivendo no século XXI, e sim, na verdade, que estamos vivendo no século XVIII. Isto é chamado de hipótese do tempo fantasma, que diz que no ano 1000 houve uma conspiração entre a Igreja e o Santo Imperador Romano para mudar o calendário e que os anos de 614 a 911 foram completamente inventados. E que estes 300 anos simplesmente não aconteceram. Então, toda a história que você aprendeu sobre Carlos Magno e a Idade Média foi tudo completamente fabricado. Na verdade, ele diz que Carlos Magno foi especificamente criado como propaganda para apoiar a mudança de calendário e para dar ao Imperador e ao Papa mais poder. Um grupo de elite de pessoas manipulando o mundo inteiro para ganhar poder. O que há de novo, não é? Será que você acreditaria nesta teoria? Bom, vamos olhar para o calendário e ver o que podemos descobrir. Bom, porque usamos o calendário? Durante a maior parte da história humana, culturas diferentes usaram calendários diferentes. Alguns foram baseados nas estações do ano, alguns no Sol, algumas na Lua, algumas mudaram à medida que os romanos devoravam mais território, e todos esses calendários tornaram complicado o comércio. Assim, em 45 a.C., Júlio César propôs um calendário padrão a ser usado pelo Império. Ele mandou e ficamos com o calendário juliano. Ele foi baseado num ano tropical, também conhecido como o ano solar ou uma órbita da Terra em torno do Sol. Como um ano são 365,25 dias, fixaram os anos bissextos. Mas, na verdade, um ano solar é um pouco mais curto do que eles pensavam. Na verdade, são 365,24219 dias. Isto é uma diferença de 11 minutos. Apesar de 11 minutos não ser muito, o calendário juliano estava perdendo um dia inteiro a cada 128 anos e assim depois de 1500 anos a derrapagem foi perceptível. A Igreja queria que a Páscoa fosse a 21 de março, no equinócio da primavera, mas depois de 1500 anos a Páscoa estava acontecendo por volta de 11 de março. Isso irritou o Papa Gregório, e um Papa irritado não é muito bom para ninguém. Assim, a Igreja anunciou que a mudança seria de 365 dias, com um dia extra adicionado. E a cada ano divisível por 4 e algumas outras regras para manter as coisas em sincronia. Essa é a essência. Assim, em 1582, o calendário gregoriano foi adotado e 10 dias perdidos foram adicionados de volta ao calendário. Você foi para a cama no dia 4 de outubro e acordou no dia 15 de outubro, e é onde estamos desde então. Mas espera um minuto. Se fizermos as contas, a cada 128 anos significa que o calendário antigo estava desligado por causa de quase 13 dias. Mas o Papa só removeu 10 dias. Isso só representa cerca de 1200 dos 1500 anos que passaram desde o calendário anterior. Mas 10 dias chegaram para que o novo calendário ficasse em sincronia com o equinócio, e isso não deveria funcionar. Isso significava que o novo calendário foi ajustado uns 300 anos antes. E esta é a grande questão. Será que o Papa Gregório estava ciente de que cometeu um erro matemático, ou havia algo mais sinistro acontecendo? Herbert Illy acredita que o Papa Gregório não cometeu nenhum erro. Ele acredita que o Papa intencionalmente encobriu uma conspiração que aconteceu séculos antes. Então ele começou a procurar pistas na Idade Média e eventualmente encontrou-as.
Albert estava convencido de que esta discrepância de 3 dias não era um erro. Ele suspeitava que o Papa Gregório estava compensando por algo que aconteceu na Igreja Católica séculos antes. Illich concentrou-se na Idade das Trevas e notou que entre 6014 e 911 havia uma notável falha de registros e artefactos. Este foi o tempo antes do governo de Carlos Magno e até ao início da dinastia Toto. E isso levou-o ao suspeito número 1, o imperador romano Otto III. Ele acreditava que Otto II, o terceiro Papa, Silvestre II, e possivelmente o imperador bizantino Constantino VII, tinham um plano secreto para mudarem o século VII para o século X. Assim, Otto poderia governar no novo milénio. Ele observou que o Império Romano mantinha registros detalhados até ao ano 610, quando a Idade das Trevas supostamente começou. Mas então a idade escrita basicamente desaparece por 300 anos. Também a arquitetura do ano 476 era quase idêntica ao do ano 1000, com praticamente nenhum progresso. Para ter uma perspectiva, isso seria a mesma coisa de nós estarmos hoje em dia vivendo com telhados de palha, com terra, com casas com chão de terra, e os avanços tecnológicos parecem ter parado por 300 anos. O Império Romano tinha aquedutos e encanamento interno. O Renascimento deu-nos Da Vinci, Copérnico e as descobertas das Américas. Mas nos 300 anos que faltavam, praticamente não haviam avanços científicos. Os castelos europeus também eram um problema. Illich encontrou muitos castelos construídos até o ano 600 e muitos construídos após o ano 1000. Mas não havia vestígios de nada feito entre estas datas. Ele tinha encontrado um documento que afirmava que quase 1700 estruturas foram construídas durante os anos que faltavam. Mas quando ele procurou estas estruturas, ele notou que 97% delas haviam desaparecido e que não havia nenhuma evidência de que elas tenham existido. A história era falsa. Uma farsa que pretendia reescrever a história. Mas certamente tinha que haver arqueologia que provaria que estes anos aconteceram, certo? A evidência de assentamentos humanos, restos humanos reais, não havia. Em 1986, os arqueólogos notaram que haviam muito poucas evidências de cidades medievais dentro de um certo período. Havia um buraco, ou houve um buraco, que durava de 650 a 910. Isto, mais especificamente na Alemanha, nenhuma descoberta foi atribuída a esta época. Nem uma única. A única figura luminosa a sair deste tempo foi Charles o Grande, mais conhecido como Carlos Magno. Mas de acordo com a hipótese do tempo fantasma, o imperador Carlos Magno nem sequer nunca existiu. Os defensores da hipótese do tempo fantasma observam que nada foi preservado nos 300 anos desaparecidos, sejam ruas, casas, artefactos e talvez nem sequer Carlos Magno. Illich e outros acreditam que Otto III criou Carlos Magno à sua própria imagem. E há muitos problemas com esta história do Carlos Magno. Por exemplo, ele parece ter realizado muito para uma só pessoa. Carlos Magno foi astrónomo, agricultor e arquiteto, mas no seu reinado de 46 anos ele esteve em guerra por todo o mundo durante 44 desses anos. Ele ainda encontrou tempo para criar um sistema de júri e ainda mais de 100 novas leis. E ainda reformou o sistema educativo. Ele atualizou as escrituras. Alguns dizem que levaria 4 ou 5 vidas para realizar tudo isso. No entanto, Carlos Magno foi de alguma forma capaz de fazê-lo. Assim, Illich e outros concluíram que a única razão lógica para isto é que Carlos Magno foi inventado e que Otto tinha motivos de sobra para dar a Carlos Magno um currículo tão suculento, uma vez que os otomanos manipularam assim o seu caminho para dentro do Império Romano. Eles precisavam, para manipularem, de ter uma história de fundo. Assim, por causa da sua associação com Carlos Magno, os otomanos seriam vistos como heróis e o seu governo seria legitimado. Mas, se Carlos e esses 300 anos fossem uma mentira, Otto III precisava que o resto do mundo, incluindo o Médio Oriente e a Ásia, confirmassem a mentira.
E talvez ele tenha feito isso mesmo. Illich e outros afirmam que os detentores dos registros islâmicos adicionaram eventos e centenas de anos aos seus próprios documentos históricos. E é por isso que os cristãos, judeus e bizantinos introduziram novos calendários na mesma época, no século X. Tudo por causa da fama e glória de um santo imperador romano. Parece ser uma grande conspiração. Mas será que é verdade? Será que Carlos Magno existiu? Bem, quase certamente que sim. Mas será que o seu currículo tenha sido exagerado? Quase certamente que sim. Ele era ótimo em duas coisas: vencer guerras e fazer filhos. Ele era um defensor da ciência, das artes, do Estado de Direito e certamente da Igreja, mas todas as suas realizações não militares poderiam ser atribuídas às pessoas talentosas que ele mantinha ao seu redor. Ainda assim, isso não é uma refutação científica da hipótese do tempo fantasma. Mas, e quanto a isto? O cometa Halley. O cometa Halley é visível na Terra a cada 75 ou 76 anos. E existem registros de que ele foi visto já em 475 a.C. e por todo o tempo nos séculos que faltam. Agora, não há muitos registros disso na história europeia durante esse período, mas há registros do cometa na história chinesa. E a razão porque não há muitos registros na Idade das Trevas, a resposta é mais óbvia do que se pensa. Depois que o Império Romano caiu, o mundo inteiro foi jogado no caos e na guerra. A infraestrutura da sociedade praticamente entrou em colapso e na Idade Média quase 95% da população mundial vivia na pobreza e menos de 5% das pessoas sabiam ler. Não havia muitas oportunidades para que a arte e a ciência evoluíssem se o mundo inteiro estava lutando para simplesmente não morrer à fome. Então, e o Papa Gregório? Ele realmente moveu o calendário em 10 dias em vez de 13. Então, como explicar o erro matemático do Papa? Acontece que ele não tinha todas as informações. Quando os historiadores analisaram a mudança do dia, eles viram que o ajuste de 10 dias não era baseado no início do calendário juliano, em 45 a.C., e, na verdade, o Papa sincronizou a Páscoa novamente depois de que ela já tinha sido sincronizada antes. Ela tinha sido movida 3 dias pelo Concílio de Niceia no ano 325. Então, 10 dias era tudo que era necessário. 3 dias de Niceia e 10 dias de Gregório. Estes são os seus 13 dias. Agora, a grande maioria dos historiadores considera esta conspiração a ser falsa e Lee e outros estão mantendo o seu parecer. E você? O que é que você acha desta teoria? Será que realmente 300 anos foram removidos do nosso calendário ou é uma teoria sem fundamento? Por favor, comente em baixo que eu adoraria saber a sua opinião. Seja como for, esta é uma história fantástica e se houver novidades eu irei avisar aqui no canal, ok? Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Meu nome é Rui Ludovino e se você se divertiu e aprendeu alguma coisa hoje, clique em curtir, dê um joinha, inscreva-se no canal porque isso nos iria ajudar imenso. Por hoje é tudo, tenha um dia fantástico.